Oi, amigas. Peço perdão pelo cenário extremamente desestimulante que você está vendo agora, se você está assistindo isso aqui em vídeo. Eu não tô em casa, obviamente. Eu estou num hotel, porque viemos passar o final de semana em conservatório, no Rio de Janeiro, porque eu estive a fazer uma corrida de bike. No momento, ele se encontra fazendo a corrida de bike, e enquanto ele tá fazendo isso, pensei, por que não otimizar, né, o tempo? Gravar o podcast aqui com elas. E eu juro, gente, o quarto é muito mais agradável do que tá aparecendo aqui. Isso aqui é uma cama extra que tem. Logisticamente falando, era o melhor cenário, tá? Por conta de luz, por conta das cigarras lá fora, que talvez você escute no áudio, é o que tem pra hoje. Mesmo assim, o assunto vai ser legal. O assunto que eu quero tratar hoje, ele já mudou na minha cabeça 300 milhões de vezes, não o assunto em si, mas o ângulo pra tratar do assunto. Um tempo atrás, eu postei, se você descer bastante esses episódios aí do podcast, um podcast em que eu falo que eu sou como as outras garotas. E nesse episódio específico, eu falei bastante sobre a questão de ser uma garota cool girl. Eu não sou feminina, eu não gosto de nada de garota, eu só sou amiga dos meninos, porque isso que é muito legal, descolado. Porque meio que foi ensinado a gente que pra ser uma garota legal, você tinha que ser uma garota que não era feminina, que não era delicada, que não era... Enfim, aqueles atributos femininos. Isso tudo está conversado naquele episódio. Se você não ouviu, vai lá, escuta ele e depois você volta aqui se você quiser. E aí teve um outro episódio que eu falei sobre modéstia à parte, em que eu falo sobre essa coisa de que nós mulheres temos que ser sempre modestas, né? A gente não pode muito comemorar as nossas vitórias, porque isso daí é uma coisa que também torna a gente muito dura, né? E que o certo nesse caso é ser mais comedida, mais fofa, etc. Também temos um episódio pra isso, você pode ir lá escutar e voltar aqui. Esse episódio, eu não tenho certeza exatamente pra onde ele vai. Pasme, porque a gente nunca sabe pra onde meus episódios vão de qualquer jeito. Mas eu comecei pensando que eu queria falar sobre essa questão de ser uma mulher boazinha. Basicamente, era pra você parar de ser trouxa. E eu acho que no final das contas, esse episódio ainda vai ser sobre parar de ser trouxa. Mas eu quero ir além dessa questão de, tipo, ai, não seja uma mulher boazinha. Ok, mas o que é não ser uma pessoa boazinha? Talvez não precisa necessariamente até ser mulher. Mas como a gente fala aqui, né, na minha cabeça eu tô falando com uma amiga, apesar de que eu sei que existem homens que me escutam. Muito obrigada se você é um homem que me escuta, amigo. Obrigada por estar aqui. E eu amo que você não se importa que eu te chame de amiga. Isso é muito ótimo. Mas assim, ser uma pessoa boazinha. Qual é a nuance que torna um problema, né, ser uma pessoa boazinha, mas ao mesmo tempo não deixar de ser uma pessoa gentil, não deixar de ser uma pessoa sensível, se necessário. Inclusive tem um episódio também falando sobre sensibilidade, se você for uma pessoa mais sensível, uma pessoa empática, uma pessoa generosa, uma pessoa que se importa com os outros, uma pessoa que gosta sim de doar o seu tempo, a sua energia, a sua atenção para as pessoas que ela ama, porque começou a entrar uma linha com as redes sociais que é tipo, ok, você não pode ser boazinha, porque se você for boazinha o tempo inteiro, as pessoas vão tirar vantagem de você, você tem que parar de ser trouxa. E eu concordo. Porém, o outro lado da moeda é que eu sinto que existe agora uma energia muito grande entre nós, em que é tipo, tá todo mundo ali esperando pra tirar vantagem de você. E aí fica todo mundo agindo um em relação ao outro com mais paredes e mais muros do que o necessário, sabe? Porque é quase como se, tipo, eu preciso estar sempre com os dois pés atrás, porque qualquer pessoa, a qualquer momento, vai tentar tirar vantagem de mim. E às vezes isso pode ter acontecido exatamente porque, sim, no passado você foi uma pessoa mais boazinha, mais generosa e, de fato, pessoas tiraram vantagem de você. E é esse o grande problema, porque é quase, tipo, a profecia se cumpre. E se cumpre, né, se você tem a teoria de que se você for boazinha, se você é uma pessoa generosa, se você for uma pessoa acessível ali pros outros, eles vão tirar vantagem de você, essa teoria se cumpriu na prática, então é isso mesmo. E aí você começa a criar a casca cada vez mais grossa. E, em certa medida, a nossa casca precisa dar uma engrossada mesmo, precisa dar uma endurecida, porque sim, as pessoas vão tirar vantagem de você se você se mostrar disponível demais, né? Se você se mostrar ali demais pra elas o tempo todo. Tem gente que vai tentar tirar vantagem de você, não é todo mundo, mas vai ter gente que vai fazer isso. E essas pessoas aí, esses cidadãos ali pontuais, vão acabar, talvez, te fazendo criar uma casca muito mais grossa do que necessariamente você precisava, e aí você começa a se tornar uma pessoa desagradável, sabe? Você começa a se tornar uma pessoa arrogante ou prepotente. Cara, esse ano eu conheci tanta gente arrogante, prepotente. Esse aqui é o meu momento mini desabafo. Mas, pelo amor de Santo Cristo, o que aconteceu com ser simpático?
O que aconteceu com ser uma pessoa que cumprimenta os outros e sorri e dá um pouquinho de abertura, dá um pouquinho de benefício da dúvida com os outros, sabe? Eu não tô falando que você tem que ser o vereador da cidade, que você tem que ser amigo de todo mundo, porque que é amigo de todo mundo pra mim também não é amigo de ninguém. Mas assim, ser uma pessoa simpática, ser uma pessoa educada, sabe? Ser uma pessoa acessível, né? De chegar, né, na academia, não sei, dar bom dia pras pessoas, dar um sorriso. Não sei, cara. Eu tenho certeza também que é o fato de que eu me mudei, né? Eu morava nos Estados Unidos, morava em outro lugar, em que as pessoas também eram arrogantes. E agora eu tô morando na zona sul do Rio de Janeiro, e eu não tô falando que a zona sul do Rio de Janeiro inteira é arrogante, mas nossa, a chance de você encontrar uma galera bem prepotentezinha ali, naquele metro quadrado, é alta. Vamos dizer que é acima de 50%, tá? Enfim, não é sobre esse episódio. Mas é um pouco sobre isso. Porque o que eu acho que acontece muitas vezes é que, por a gente ser uma pessoa inicialmente mais acessível, mais generosa, mais dada como boazinha, chega uma hora que esse boazinha começa às vezes a ficar tanto, que vira uma coisa que também não deveria virar. Vou tratar esse episódio em duas partes, tá? Que é quando o boazinha vai longe demais, e aí você tá sendo trouxa, e depois a gente vai voltar pra parte em que eu falo sobre talvez você agora esteja com uma casca muito grossa. Tá, vai ser sobre isso agora. Acabei de decidir na minha cabeça. Mas antes da gente começar oficialmente, porque eu acho que eu nem fiz isso no último episódio, não tenho certeza, mas aqui eu vou fazer. Vou me apresentar. Olá, queridos e queridas, eu sou a Lu, do Instagram e do TikTok BeHappyLu, onde eu dou os conselhos que eu preciso escutar. Esse é um conselho, mais um que eu preciso escutar, mais um que você precisa escutar, talvez. Voltando pro assunto, quando que eu acho que, tipo, o boazinha vai longe demais, tá? E isso acontece muito mais com mulheres do que com homens. Porque, em termos de criação, de sociedade, eu acho que os homens, eles são sempre encorajados a serem mais fortes, mais presentes, mais autênticos, mais, sabe? Tipo, se mostrar mais como eles são. E a menina, ela tem que ser uma boa menina, sabe? Você tem que ser agradável, você tem que ser fofa, você tem que ser gentil, você tem que tomar muito cuidado pra você não ser mal educada. Ninguém gosta de menina mal educada, então você tem que sentar direito, perninha fechada. Nem sei se minha perna tá... Eu tô de short, gente. Se tiver aparecendo alguma coisa aqui, eu tô de short. Mas você tem que sentar com a perninha fechada, você tem que falar baixo, né? Essa coisa de menina... Menina não pode ser uma coisa assim, de escandalosa. Tem que falar baixo, porque isso é deselegante. Entendeu? E a gente vai aprendendo isso tudo, e de alguma maneira esse manual de boas maneiras que a gente vai recebendo conforme a gente é criança, né, vira temos que ser boazinhas. Até porque se você for pensar, do mesmo jeito que eu falei naquele episódio da Cool Girl e de ser uma menina descolada, né, que a gente acatou muito isso por conta de filmes especificamente, né, na adolescência, né, da menina que... A menina popular, que é mais feminina, é a vilã, e a menina que rejeita o feminino é a menina legal, que depois termina com carinha. Só que antes disso acontecer, tem uma outra coisa que acontece, que é quando a gente é criança, a gente assiste o quê? Desenho animado. Mais especificamente, se você foi uma criança, né, que cresceu ali nos anos 90, nos anos 2000, você com certeza assistiu muito filmes de princesa. Até se você, antes disso, até agora, vamos combinar, todas as criancinhas até hoje se vestem aí de Frozen, de Bela Adormecida, de Cinderela, enfim. Questão é, assistimos filmes de princesa. Os filmes de princesa é exatamente isso, né? Você tem sempre a princesa que se sacrifica em prol do bem maior. Bem maior leia-se muitas vezes o homem que ela quer ficar. Então a gente tem, por exemplo, a Cinderela. Inclusive, a Cinderela sempre foi o filme da Disney que eu mais detestei de princesa. Porque eu achava a Cinderela uma grande trouxa. Aliás, era um pouco de Cinderela com a Ariel, da Pequena Sereia. Mas revendo o filme da Pequena Sereia agora, eu mudei um pouquinho de opinião sobre ela. Eu entendi outros ângulos do filme. Mas a Cinderela sempre me pegou demais. Porque ela era muito trouxa, cara. Entendeu? Tipo, na minha cabeça, até de criança, era tipo... Meu Deus do céu, ela deixa as pessoas pisarem em cima dela o tempo inteiro. Mas existe a mensagem do filme que é: se você for uma pessoa boa e você se sacrificar, se autossacrificar, mesmo em condições em que definitivamente não cabe você ser daquele jeito, você deveria se impor por amor próprio, você vai ser recompensada. No final das contas, aquilo dali vai ser, na verdade, uma bondade tão grande que você vai ser recompensado encontrando um homem bom. Tá entendendo como é que a mensagem ali, que tá ali embaixo, às vezes, quando a gente é criança, a gente não entende isso. A gente só tá pensando que tem a madrasta malvada, as irmãs malvadas, e você tem a Cinderela, ó, pobre Cinderela, e ela consegue sobreviver aquilo tudo ali porque ela é muito fofa, e os passarinhos e os ratinhos vão lá, criam o vestido dela, e a fada madrinha aparece, e blá, blá, casou com o príncipe. Claro, somos crianças, a gente não vai ficar também tendo todas essas nuances, mas hoje em dia, né, olhando pro filme, naquela época eu já achava estranho.
Sinceramente, como eu falei, eu não era uma criança que gostava desse filme da Cinderela, porque eu ficava com nervoso do tanto que ela deixava as outras irmãs e a madrasta passarem por cima dela. Talvez tenha sido muito da minha criação também, obrigada mãe, obrigada avó, de mostrarem que não, eu preciso também pôr um pouquinho de limites, apesar de que eu também sempre fui uma criança que quis agradar todo mundo. A gente não tá aqui pra fazer terapia, a minha terapia, né? Isso aí eu posso guardar pra minha terapeuta. E voltando ao assunto da Cinderela, o que eu tô falando é que, assim como ela e outras princesas da Disney, era sempre essa questão de que você tem que ser uma mulher muito meiga, muito sensível, e que você tem que ser boa, e que você tem que ser muito generosa, e que o autossacrifício, ele é necessário para você ser recompensado, para você encontrar amor, para você encontrar felicidade, felizes para sempre. E isso tudo, né? Isso daí que a gente tá consumindo como criança, somado a lares, por exemplo, em que sim, se você fala qualquer coisa que desagrada ou faz qualquer coisa que desagrade, que sai ali do manual de regras da casa, você é muito punida, você talvez seja, não necessariamente punida, eu tô falando aqui no sentido de apanhar agressão física, tá? Punida no sentido de ficar de castigo, de ser muito repreendida. Isso tudo vai mexendo com a sua cabeça. E você quer ser, se você mora num lar em que você ama muito seus pais, etc., você quer ser uma criança que agrada, né, os seus pais. E aí você fica pensando, se eu for boazinha, então eu vou agradar. E se eu vou agradar, eles vão me amar e eu vou ser aceita. Isso tem muito a ver com complexos de rejeição e de abandono. A terapia cognitivo-comportamental, que é a que eu gosto de fazer, trabalha bastante isso, principalmente dentro da terapia do esquema, em que a gente trata sobre isso. Já falei até, inclusive, em outros episódios, eu tenho certeza. Mas isso tudo está muito ligado à questão de ser aceito. Porque isso é inerente do ser humano, a gente quer ser aceito, a gente quer pertencer. Nós somos seres sociais. Não interessa que você só fique em casa agora, sexta, sábado, domingo, mexendo no celular o tempo inteiro. Porque você tá mexendo no celular, olhando o quê? Rede social. De alguma maneira, mesmo que não seja pessoalmente, e também não é sobre isso esse episódio, porque eu já falei sobre isso milhões de vezes em outros episódios, de alguma maneira você tá tentando se conectar. Você quer pertencer a um grupo. Isso é natural do ser humano. Isso aí não é porque você é uma pessoa fraca, mente fraca, e não consigo ser feliz sozinha. Ninguém consegue ser feliz sozinho. Não é pra ser feliz sozinho como ser humano. Por isso que nós somos seres sociais, por isso que a gente vive em comunidade. Não é pra ser sozinho. Dito isso, tudo bem você querer ser aceito e pertencer. O problema é o que você tá fazendo, quais são as medidas que você tá tomando, tanto de você que você tá sacrificando em prol disso. Porque é aí que o boazinha vai longe demais. Quando você escolhe ser boazinho o tempo inteiro, você tá, de alguma maneira, tentando agradar todo mundo. Quando você tenta agradar todo mundo, a única pessoa que você não tá agradando é você. Isso aí é fato. Se você tá dizendo sim pra todo mundo, você tá dizendo não pra você. Em algum momento, todos esses sims estão anulando coisas que você poderia fazer por você. Então, é uma nuance que, tipo, você quer agradar todo mundo e você fica desagradando e negando a si mesma. E a curto, a médio prazo, isso daí vai só começar a cada vez mais diminuir a sua autoestima e seu senso de amor próprio. Isso aí é o melhor dos casos. Porque a longo prazo o que acontece é que você não só se torna um adulto que tem uma autoestima baixíssima e uma autoconfiança baixíssima, porque você não sabe o que te agrada, você já não sabe mais, porque você só vive em função de agradar os outros, então você não sabe nem o que agrada você mesma, mas você cria também ressentimento. Tem uma frase no livro A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown, que eu adoro, que ela fala: escolher desconforto ao invés de ressentimento. Ter conversas difíceis e se impor sempre vai ser difícil, sempre vai ser doloroso. Não doloroso necessariamente, mas vai ser desconfortável. Desconfortável sempre vai ser. Quem gosta de chegar e desagradar o outro, né? Principalmente se for uma pessoa que você ama, que você quer manter uma política de boa vizinhança, você quer ter uma boa relação com aquela pessoa, você não quer decepcionar aquela pessoa. Então, às vezes, dizer um não ali, ou ir simplesmente na contramão do que ela gostaria que você fizesse, pode gerar, sim, um momento de desconforto, um momento desagradável. E a gente tem que sentar com aquele desconforto. E é uma droga, sabe? É a mesma coisa que, assim, sei lá, eu, por exemplo, gosto muito de assistir The Office, que é uma série americana de comédia, mas é uma série, tipo, como se fosse um reality show. É fictícia, mas eles chamam como se fosse um reality show. Eu demorei muito tempo pra começar a assistir essa série, porque toda vez que eu tentava começar, eu ficava morrendo de desconforto e de vergonha alheia. Era uma vergonha alheia absurda das situações. Só que eu percebi que, na verdade, tentar me forçar a assistir aquela série talvez me ajudasse um pouquinho a sentar com desconforto de situações desagradáveis e conseguir respirar fundo e ver que nada vai acontecer se eu assistir aquilo ali. Claro que assistindo na televisão, e não sou eu que tô passando por aquilo,
é completamente diferente, é muito mais fácil. Mas em certa medida eu sinto que foi um caminho para eu começar a me sentir um pouco mais ok em ficar desconfortável em determinadas situações que precisam ser desconfortáveis para que eu não crie um ressentimento depois. Porque o desconforto, ele é passageiro. O desconforto, ele é pontual. Ele vai ser desconfortável naquela hora. O ressentimento que você vai criando dentro de você quando você tá sempre negando coisas a si mesmo, sempre fazendo coisas que você não de verdade quer fazer e sendo de uma maneira que você não necessariamente quer ser só pra agradar o outro, esse ressentimento, amiga, isso daí vai calcificando na sua alma. Entendeu? Que pra tirar aquilo dali é muito difícil, é muita terapia. E aí, às vezes, nem terapia ajuda mais. Porque às vezes é um ressentimento que já tá tão longe ali, já foi tão longe, que a relação fica deteriorada de um jeito irreversível, sabe? Isso acontece muito, por exemplo, com relacionamentos, em que você tá vendo o seu parceiro ou a sua parceira tomando atitudes que você não concorda, com valores que não batem mais com seus e exigindo coisas de você que você talvez um dia fizesse sentido e hoje em dia não faz mais. Ou então você começa a ter outros sonhos e aquela pessoa simplesmente acha que aquilo ali é um desperdício de tempo e você vai deixando esses sonhos de lado, essas vontades de lado pra atender e se acomodar dentro das expectativas dessa pessoa, porque você ama essa pessoa. Só que aos poucos, esse amor vai caindo por terra. E é muito doloroso quando o amor vai se perdendo aos poucos. É reversível? Sim, é possível reverter esse processo. Mas para isso, primeiro você tem que ser muito sincero consigo mesmo, de falar, caraca, pera, eu tô vivendo nesse lugar aqui, nessa relação, mas isso não tá mais fazendo sentido pra mim. Isso podia fazer sentido 5 anos atrás, isso não faz mais sentido agora. Eu não gosto mais desse tipo de coisa e o que eu quero pro meu relacionamento no futuro é essa outra coisa. E a partir do momento que você banca isso, é sentar e conversar com seu parceiro, com a sua parceira e falar, olha, não tá funcionando mais assim pra mim. Eu tô ficando ressentida, eu tô começando a ficar desgastada emocionalmente da nossa relação e eu amo você, eu amo a gente, eu quero que a gente continue crescendo junto. Eu sei que você tá mudando, eu tô mudando, porque a gente muda ao longo da vida, eu quero que a gente continue mudando junto. Mas pra isso você precisa entender que esse tipo aqui de atitude eu não vou mais aceitar. E esse tipo de atitude pode ser coisa do tipo, das mais banais, do tipo, ai, sei lá, o cara sempre deixa a toalha molhada em cima da cama todos os dias, porque ele sabe que você vai estender a toalha, até coisas muito grandes do tipo, eu não quero mais morar nessa cidade que a gente mora, porque essa cidade não me deixa feliz, eu quero que a gente vá morar em tal outro lugar. Isso, por exemplo, foi uma coisa que aconteceu no meu casamento, o fato pelo qual a gente veio morar no Brasil. Eu tava criando um ressentimento de estar morando num lugar que eu não queria mais estar morando, que era ali nos Estados Unidos. E isso tava, aos poucos, envenenando o meu relacionamento, porque eu não ia conseguir bancar isso pro resto da vida, sabe? Então foi uma conversa dificílima e uma conversa muito sincera em que eu falei, olha, eu amo você, eu quero que a gente fique junto, mas assim, do jeito que tá, eu não vou conseguir mais. Eu não vou ser a pessoa que você precisa e que você merece que eu seja dentro do nosso relacionamento, como parceira, se a gente continuar morando aqui. Porque eu vou ficar muito ressentida. Eu já tô ressentida. Eu vou ficar ainda mais. E eu vou começar a te tratar muito, muito mal. Eu já tô sendo ríspida com você várias vezes. Isso já tem acontecido. Mas vai só piorar. Tipo, não vai melhorar daqui pra frente. E aí cabe outra pessoa escutar aquela informação e decidir o que vai fazer com ela. Porque cada um também, nós somos pessoas independentes. Então pode ser que o seu parceiro vire e fale, olha, então beleza, não vai funcionar pra mim. E seja o fim, ou então seja, que bom que você expressou isso, vamos conversar, vamos tentar melhorar essa situação. O que foi que aconteceu comigo? A gente veio pro Brasil, a gente tá experimentando um negócio diferente, tem tido seus altos e baixos, obviamente, até porque pra uma pessoa, pra gente se mudar de país é difícil, então ele também tá na fase dele de se entender numa cultura diferente, e eu tô tendo que ser paciente em relação a isso, mas tá caminhando, tá fluindo, e com certeza eu tô sendo muito melhor agora como parceiro do que eu tava sendo até 2, 3 anos atrás, porque isso estava acontecendo. Quando a gente fala de ser muito boazinha, realmente um termo até pejorativo, sabe? Ninguém gosta necessariamente também da pessoa boazinha. Porque a pessoa boazinha, ela é aquela pessoa que não tem muita personalidade. Quando você pensa assim, fulana, né? Fulana é fofinha, né? Ela é muito boazinha. Quando você escuta alguém falando que fulana é boazinha, qual é a primeira coisa que você pensa? Muito provavelmente você não tá pensando que ela é uma pessoa gentil, simpática, enfim, generosa. Você não tá pensando isso. Você provavelmente tá pensando que ela é sossa, sem sal. Provavelmente um pouquinho sonsa. Uma pessoa meio aguada, entendeu? Uma pessoa meio... tá, boazinha, fofinha, legal.
Porque é isso. Você vai se anulando tanto, você vai ficando tão sem personalidade, porque você tá constantemente moldando a sua personalidade ao ambiente e às pessoas que estão à sua volta. Você tá tão perdido no teu personagem aí, de quem você é, que você fica aguada mesmo. Você vira uma versão 100% aguada de você. E as pessoas não gostam muito de ter que lidar com a pessoa boazinha. Muitas das vezes a pessoa boazinha acaba entrando num ciclo de vitimismo muito grande também. Que tipo, ai, poxa vida, eu faço tudo por todo mundo, mas isso sempre acontece comigo. Amiga, acontece sempre porque, cara, tu não impõe um limite, sabe? Você não vira e fala, isso aqui eu não vou aceitar, isso aqui não combina comigo. E aí, a partir desse momento que você tá sempre se anulando e você não tá se impondo nenhum limite, você só tá acabando, matando com a sua autoestima e a sua personalidade também. E aí sim, é de fato fácil para as pessoas quererem tirar proveito, né, desse tipo de situação. Ah, ela é boazinha, ela é fofinha, pode pedir, pode... Ah, ela faz. E as pessoas olham pra você não como um ser humano. Não tô falando das pessoas no geral, tá? Mas pode acontecer de muitas pessoas olharem pra você e nem te enxergarem como ser humano, te enxergar como um mero instrumento, uma fazedora de coisas pra ela, uma conveniência. Você é uma conveniência. Ah, é conveniente ter você na vida dessa pessoa porque você vai fazer tudo que ela pedir. E você vai falar sim pra tudo, amém pra tudo, você nunca vai desagradar. É quase como ter um cachorro. Não quero falar isso porque eu acho que é sacanagem com os cachorros. Eu acho que é desrespeitoso com os cachorros. Mas sabe, eu sei que eu posso parecer um pouquinho dura falando assim, mas é pra dar uma acordada, caso você esteja se colocando nesse lugar. A mulher boazinha, a pessoa boazinha, ela dificilmente ela pode ter uma vida sem conflitos. Pacífica, talvez. Mas dificilmente você vai ter uma vida plena no sentido de uma felicidade que faça sentido pra você, que seja autêntica pra você. Uma vida autêntica. Muito difícil, porque a partir do momento que você é uma pessoa boazinha, você é uma pessoa que tá tentando agradar todo mundo, e quando você tá tentando agradar todo mundo, você não tá agradando a si mesmo, você não tá sendo quem você é. E é muito difícil você ser feliz numa vida plenamente autêntica, sabe? Uma vida que, de fato, cara, eu tô sendo muito feliz nessa vida e eu tô fazendo as coisas que eu gosto de fazer e tô com as pessoas que eu gosto de estar do meu lado, se você não sabe quem você é, né? Porque você tá sempre tentando ser o que você acha que você precisa ser pros outros. E é claro, obviamente, não tô falando que a gente vai estar feliz o tempo inteiro, que a gente vai gostar de todos os ambientes, que a gente vai gostar de todas as pessoas. Tentar buscar a felicidade como um estado pleno, né, um estado permanente, é um tiro no pé, porque isso não vai acontecer. Mesmo você sendo uma pessoa autêntica, mesmo você sendo uma pessoa, não sendo uma pessoa boazinha, você botando seus limites, falando não, você vai ter que conviver com pessoas e situações e ambientes que você não necessariamente curte. Trabalho provavelmente é o mais óbvio desses lugares, né? Ou então, sei lá, às vezes a escola que você tá, a faculdade, enfim. A gente tá sempre tendo que conviver em algum momento com pessoas que não necessariamente a gente curte e é a vida que segue. E não necessariamente você precisa destratar essas pessoas. É o outro lado da moeda que a gente vai começar a falar sobre. Mas é muito importante, antes da gente ir pra esse lado, primeiro botar a mão na consciência e pensar, eu estou sendo uma pessoa gentil, eu estou sendo uma pessoa generosa, simpática, porque eu genuinamente sou assim, eu sou desse jeito, eu gosto de ser assim, eu me amo desse jeito, ou eu estou sendo simplesmente uma pessoa que tá tentando agradar todo mundo porque eu tenho medo de ser abandonado ou rejeitado, eu tenho medo de que se eu me mostrar como eu sou, as pessoas não vão me amar desse jeito, então eu vou ficar sozinha pra sempre, então é melhor eu não me mostrar como eu sou, eu vou me mostrar apenas como reflexo de quem elas gostariam que eu fosse, ou que eu acho que elas gostariam que eu fosse, porque aí desse jeito eu não fico sozinha. Esse é o primeiro ponto aí que eu quero que você pense. Que agora a gente vai pra parte 2. Que é essa parte que eu acabei de pensar enquanto eu tomava banho antes de sentar aqui pra gravar esse podcast. Então essa parte pode ser um pouquinho mais complicada porque eu não digeri tanto ela, mas eu acho pertinente. Ontem à noite, quando eu tava jantando com o Steve no jantar, a gente tava falando sobre isso. Ele tava falando sobre dificuldade de fazer amigos aqui no Brasil. Pois é, pasme, porque brasileiro é muito simpático, não sei o quê. E ele falou pra mim, eu não sei, eu tenho uma sensação de que os americanos são mais abertos a trazer uma pessoa pro grupo do que aqui. Aqui eu não tive essa experiência. E eu ia falar, não, claro que não, óbvio que não. Mas aí eu engoli minha língua um pouquinho. Porque eu falei, cara, quer saber uma coisa? Eu morei 9 anos nos Estados Unidos. E não necessariamente eu fiz amizades genuínas como eu fiz aqui. A longo prazo, eu acho que uma vez que você faz amizades e cria laços com pessoas no Brasil, eu acho que esses laços são muito mais profundos do que lá, nos Estados Unidos. Porém, em termos de conhecer pessoas num primeiro contato, num primeiro momento, eu acho que o americano sim é mais aberto. Olha que loucura. Eu sinto que eles são mais educados, eu sinto que eles são mais solícitos,
Eles são mais do tipo, ai, que legal que você tá aqui, deixa eu ser legal com você aqui, vamos fazer esse negócio. Não é sempre assim, tá? Adolescentes americanos eu diria que é diferente, mas quando o americano sai da vida da adolescência e vai pra vida adulta, porque eu estive lá na adolescência e na vida adulta, eu acho que é diferente. Os adolescentes lá não são assim, não. Mas os adultos lá, eles querem te fazer se sentir bem-vindo, sabe? Eles gostam de ser acolhedores, calorosos. Calorosos! Olha essa palavra que eu tô usando, num primeiro momento, pelo menos, ali no início ali. Enfim, a grande questão é que eu falei pra ele que eu sinto que... E aí vem a próxima parte desse podcast. Que o que eu sinto aqui no Brasil, que eu percebi voltando a morar aqui depois de tanto tempo morando longe, é que eu sinto que o brasileiro continua sendo um povo caloroso, sim, tá? Tipo, simpático, risada solta, etc. Mas eu sinto que a gente tá calejado. Eu acho que essa é uma boa palavra pra isso. Calejado no sentido de tá todo mundo com essa sensação de que eu tenho que ficar com o pé atrás porque senão vão tirar vantagem de mim. E, de novo, como eu falei no início do episódio, pode ser que é porque a teoria tenha se provado real em algum momento da vida das pessoas. Eu acredito de verdade que as pessoas hoje em dia, elas se mostram mais calejadas exatamente porque apanhou algumas vezes. Ou apanhou no sentido da vida, tá, gente? Eu não tô falando apanhar no sentido de bater necessariamente fisicamente, não, tá? Tô falando de ter sido passado pra trás, alguém, né, levou vantagem em cima de você. Enfim, eu tô falando desse tipo de coisa. Até porque a gente sabe o jeitinho brasileiro é malandro, kkk. Isso daí tá muito enraizado na nossa cultura. Nós somos um país extremamente corrupto e não adianta a gente falar, ai, porque os nossos políticos são corruptos. Os nossos políticos são, antes de virarem políticos, cidadãos. Então a gente tem um problema cultural de corrupção, porque a gente tem um problema cultural de querer ser malandro, o jeitinho brasileiro. No Rio de Janeiro, então, ai, carioca é malandro, é complicado. Então, se você é uma pessoa que cresceu sendo genuína, cresceu sendo uma pessoa generosa, que de fato quer fazer o bem, que de fato gosta de se doar, e você constantemente tá vendo que as pessoas estão tirando vantagem disso, é normal que você vai querer criar uma casca maior ali, mais grossa. O problema é o quão grossa que ela vai ficar. Porque aí chega uma hora que você... Tudo bem, você não é mais bonzinho, boazinha, as pessoas não estão mais necessariamente pisando na sua cabeça, mas você se torna uma pessoa arrogante, uma pessoa fechada, uma pessoa prepotente, uma pessoa que é egoísta, que nunca tá ali pelo outro, que decide que não vai ajudar nunca ninguém, porque não vale a pena, porque se você estende a mão, o outro quer o braço, então não vou estender nem o dedo mindinho. E aí, o que vai acontecer desse outro lado? E acho que agora a gente se tornou um pouco de uma sociedade mais ríspida, mais estúpida. Estúpida no sentido de estupidez de não ser gentil, não ser educado. As pessoas estão confundindo impor limites e ser assertivo com falta de educação. E é muito difícil isso daí, ó, anos de terapia, tá? E até hoje eu ainda patino muito nisso aí. A linha tênue entre ser uma pessoa assertiva e ser uma pessoa grossa é muito tênue. A linha tênue é muito tênue. Ela é de fato, assim, um fio de nylon. Então, você ser uma pessoa assertiva, em que você tá impondo seus limites para que as pessoas não passem por cima de você, e você ser uma pessoa grossa, sabe? Pessoa tipo, ai, pega e faz você. Ai, não, sabe, não vou perder meu tempo com isso. E a gente se trata como, tipo, só o nosso tempo tem valor, só as nossas prioridades têm valor, só as nossas preocupações, só os nossos sonhos. E isso somado a uma ego trip que vem de redes sociais, fica todo mundo se achando a pessoa mais importante do mundo. Fica todo mundo achando que é a personagem principal da vida de todo mundo, como falei em alguns episódios atrás. Quando na verdade não é. E aí o que acontece, por exemplo, a cultura do atraso no Brasil é muito reflexo disso. A cultura do atraso é você dizendo que o seu tempo é mais importante que o meu. E isso eu aprendi nos Estados Unidos. Eu não tô passando pano aqui, gente, pra americanos dizendo que eles são a melhor coisa do mundo. Haja visto que eu voltei a morar no Brasil, tá? Não é sobre isso esse episódio. Não é sobre síndrome do vira-lata. Eu amo morar no Brasil e eu amo o brasileiro. E é exatamente por isso que eu tô fazendo esse episódio. Porque eu acho que a gente precisa voltar um pouquinho mais à nossa essência, à nossa tradição, a quem a gente de fato é como povo. Porque o que eu sinto é que atualmente existe essa coisa de todo mundo colocar muitas paredes em volta de si. E existe também essa coisa da ego trip, das redes sociais, de achar que a gente é muito importante. E aí a gente vai fazendo coisas e agindo de uma postura extremamente arrogante, em que a gente
sente que a gente não pode nunca fazer favor pros outros, porque se a gente fizer um favor pros outros, então estão passando por cima da gente. A gente não pode doar o nosso tempo, a nossa atenção ali. Se alguém pedir um favor pra gente, nossa senhora, parece que a pessoa tá pedindo realmente pra gente cortar o braço por ela. E eu tô falando da gente porque eu me incluo, tá? Não sei se você reparou, mas eu tô dando outro conselho que eu preciso escutar. Porque eu também me sinto assim, de vez em quando. Eu também, às vezes, olho e falo, ai, tá vendo? Pô, essa pessoa já tá pedindo pra fazer tal coisa. E se eu olhar de fora e falar, cara, nem é tudo isso. Sabe? Tipo, tudo bem eu querer ajudar essa pessoa. Tudo bem essa pessoa pedir minha ajuda. Não quer dizer que ela tá querendo alguma coisa ali de mim. Eu tô tentando pensar em algum exemplo mais específico agora, mas eu não tô conseguindo pensar em nada específico. Se alguma coisa surgir, eu falo. Porém, em termos geral, que eu tava falando, por exemplo, da cultura do atraso, isso daí é você dizer que seu tempo é mais importante do que o meu. Ou se eu sou a pessoa atrasada, eu dizer que meu tempo é mais importante do que o seu. Porque se a gente combinou um negócio 3 horas da tarde e eu apareço 4 e você aparece 5, sinceramente, cara, a sensação que tenho é que tá todo mundo cagando, a gente tá cagando um pro outro. Quer ver uma coisa que me deixa pra morrer? E que antigamente não, mas antigamente me incomodava, mas depois de voltar, ficar 9 anos fora e voltar pra cá agora, é pessoas chegando extremamente atrasadas em aniversário. Cara, isso daí acaba comigo. Isso aconteceu não só no meu aniversário, mas eu tô falando em aniversário de outras pessoas. Do tipo, a pessoa aniversariante marca 7 horas da noite, vamos supor, e as pessoas começam a aparecer 9, 9 e meia. Só que aquele aniversariante tá sentado ali guardando aquela mesa desde as 7. Cara, é sério que de 365 dias do ano você não pode tirar um dia que não seja sobre você e que você não pode chegar... Tudo bem, às vezes é o trabalho, às vezes é o trânsito, mas, cara, é tão cultural a questão do atraso aqui no Brasil que as pessoas ficam em casa sentadas no sofá esperando se atrasar porque sabe que o outro vai se atrasar. Só que, cara, tem um aniversariante ali esperando você. Custa nesse dia, se você consegue chegar no horário, ou muito perto do horário, chegar o quanto antes possível? Não é possível. Não é possível. Isso daí é o que eu tô falando. Da falta de consideração, da prepotência, da arrogância. Porque, pra mim, hoje em dia, olhando de fora, de verdade, eu acho muito feio. Eu acho extremamente arrogante. Eu acho extremamente egocêntrico. Tem como a gente fazer aquele dia ser especial pra aquela pessoa? Que não necessariamente precisa ser sobre você? Dá pra ser assim? Se não dá, não vai. Fala, olha, amiga, desculpa, realmente hoje à noite não vai dar, eu tenho certeza que eu vou me atrasar muito no trabalho. A não ser que você fique bem sabendo que eu vou chegar 9 ao invés das 7. Avisa de antemão, explica o motivo. Aí tudo bem. Agora, simplesmente falar que você vai e tá ali mexendo no TikTok, se arrumando, começando a tomar banho 7h30 da noite. Ai, gente, me pega muito. Tudo bem, você não precisa chegar às 7 horas da noite, porque eu também sei que aqui no Brasil eu acho que a gente tá tão acostumado com atraso que a gente acharia isso falta de educação também. Mas vamos combinar meia hora. Tá bom? Se o negócio é às 7h30 tu tá lá. Ah, o aniversariante ainda não chegou. Problema é seu nesse caso. Nesse caso, você vai ter que ser boazinha assim, porque o dia não é seu. Então você senta e espera o aniversariante chegar. Então aqui eu faço a minha ressalva. Mas é isso que eu tô querendo dizer. O grande ponto desse episódio é que, do mesmo jeito que você não merece se anular a vida inteira tentando ser boazinha com os outros, você também não merece se endurecer a ponto de também perder a sua essência. Principalmente se você é uma pessoa que sempre foi genuinamente uma pessoa que gosta sim de ser solícita, que gosta sim de ser generosa, que gosta de doar o seu tempo, a sua atenção. Gente, atos de serviço é uma das 5 linguagens do amor. Atos de serviço, gostar de fazer coisas por outras pessoas porque deixa as outras pessoas felizes, pode ser sim uma coisa que te deixa feliz. E tá tudo bem, você não é trouxa por causa disso. Você só tá sendo trouxa se você tá fazendo coisas que você genuinamente sabe que você não quer fazer o tempo inteiro só pra pertencer a algum lugar. Agora, se você é uma pessoa que sente felicidade, que sente amor, que aquece a sua alma, fazer coisas por outras pessoas e ver elas felizes através dos seus atos, cara, isso é uma linguagem do amor. Isso é não é só aceitável, é saudável. É bonito, é importante. Como que a gente continua evoluindo como sociedade se a gente decidir que a gente nunca mais vai cooperar um com o outro porque a gente tá sempre com os 2 pés atrás? Isso aumenta a nossa distância entre você e as pessoas ao seu redor. Isso aumenta a dificuldade de você criar círculos de amizade, de você conhecer novas pessoas, de você ter um relacionamento duradouro, porque em relacionamentos duradouros você também vai ter que saber negociar o tempo inteiro. Não é nem só eu, nem só ele ou ela. Então, ao mesmo tempo que você sabe que se você ficar o tempo inteiro se anulando pra agradar a pessoa com quem você está junto, não vai dar certo, você também
criar essa rigidez do tipo, eu não lavo cueca de homem, eu não vou limpar o pano do homem, eu não vou não sei o quê, porque, ele que faça, ele que lute. Não, amor. É 50-50. E às vezes não vai ser 50-50, que aí também é isso. Se você está falando de um casal, uma relação monogâmica, vai ter dia que tu vai dar 20% só e o outro vai ter que segurar os 80%, porque você tá precisando disso e vice-versa. Vai ter época que aquela pessoa não vai ter muita coisa para poder te dar ali, ela vai precisar contar com você. E você vai ter que estar ali por ela. E é essa constante negociação. E isso exige gentileza, exige empatia, exige você olhar para além do seu próprio umbigo. E exige, sim, você baixar um pouquinho essa guarda. Entender que ser uma pessoa legal, ser uma pessoa simpática, ser uma pessoa educada, ser uma pessoa solícita, se é genuíno, não te torna uma pessoa trouxa. Muito pelo contrário, torna você você. Vamos fazer... Sabe, gentileza gera gentileza? Lembra que a gente tinha aquela camiseta? A gente podia botar isso na moda de novo, né? Tipo, vamos tornar ser uma pessoa legal na moda de novo. Porque parece que ou você tem que ser uma mosca morta boazinha, fofinha, queridinha, ou você tem que ser o legalzão, maneirão, não sei o quê, que não liga pra nada, que se foda todo mundo. Não dá pra ser uma pessoa legal. Ou então, sei lá, você tem que ser blasé. Ai, sou uma it girl. Ai, sou muito aesthetic, eu sou muito blasé. Eu ofereço uma média de 4 sorrisos por dia, nenhum deles mostrando os dentes. E Deus me livre mostrar um mínimo maior de emoção e de calor humano pro outro, porque isso não é aesthetic, sabe? Eu tenho que estar sempre na pose. Gente, o que aconteceu com simplesmente ser uma pessoa legal? Vamos tornar ser uma pessoa legal na moda de novo. É isso. Nem muito aqui, nem muito ali. Sempre prezando pelo equilíbrio. Espero que você tenha gostado desse episódio. Espero que ele tenha gerado bastante reflexões aí. Antes da gente terminar, eu adoraria que você pegasse o seu caderno, a sua caneta, que você anotasse aí. Temos, claro, mais uma vez avisando que temos o kit da Jornada da Escrita sobre escrita terapêutica, que tem o caderno. Não tá aqui porque eu tô viajando, não trouxe. De fato, não trouxe. Mas tem o caderno, tem o livrinho, são 90 perguntas em 6 temas diferentes para você pensar e refletir mais sobre você mesma, com autoconhecimento, autoestima, relacionamento, enfim, vários tipos de perguntas diferentes para você sentar no seu caderninho e escrever sobre, se conhecer melhor. Mas eu vou soltar uma pergunta diferente aqui. Você sente que você é uma pessoa boazinha? Justifique. Então você vai falar se sim ou não. Se não, você sente que você tem sido uma pessoa muito ríspida? Justifique. Praticamente uma redação do Enem, né? Mas pode escrever do jeito que você quiser. Espero que você tenha gostado desse episódio. Se você gostou, compartilhe ele com as suas amigas. Isso vai mostrar pro Spotify que você curte. Então vai piramidar, vai mandar pra aquela amiga que precisa escutar porque ela tá sendo boazinha demais, tá sendo muito trouxa. Ou pra aquela amiga que tá sendo um pouquinho arrogante demais porque decidiu que ia parar de ser trouxa e de repente se tornou uma pessoa desagradável. Enfim, compartilhe o episódio. Comenta aqui o que você achou. E é isso. Até semana que vem. Beijo e luz. Tchau!